Olá, hoje nós vamos trazer aqui um grande filósofo de destaque, que é Immanuel Kant. Nosso grupo aqui contamos com nossa amiga Júlia, Ivonaldo, Renan, Raio Williams e Thiago. Somos da turma A e vamos começar hoje abordando sobre esse filósofo. Um grande pensador que possui um papel de destaque muito importante desde o século XVIII. Para começarmos aqui com a palavra, os doutores aqui para Eu vou na dúvida se nada aí. A minha dúvida, não é dúvida, era sobre a projeção de Kant no cenário jurídico. Na busca do conceito de direito, Kant afirma a impossibilidade de encontrá-lo pela via empírica, ou seja, apenas com a observação do direito positivo. Para ele, o grande erro dos juristas de até então foi a procura do conceito na manifestação do direito enquanto legislação positiva, quando deveria ter ido atrás daquilo que era essencial. Basicamente isso, respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, tá? Mais alguma pergunta que pode ser Vale sanada? ressaltar também, Renan, que na questão de Immanuel Kant, ele tentou unir razão e empirismo, o que seriam as duas formas de que a filosofia colocou como o ser humano adquire conhecimento, que seria da forma empirista, que é da forma física, que a gente Isso, adquire na ao prática, decorrer da na vida, prática, praticando, e na razão, que é outra teoria feita por uma grande parte dos filósofos, que seria aquela teoria onde o ser humano só adquire real conhecimento a partir da razão, onde ele só Sim. estudando, Sim. correto? E Immanuel Kant criou uma crítica transcendental, que transpunha uma dentro da outra, Show. correto? Muito bem Para colocado. ressaltar também, faz parte também da segunda indagação dele, que ele viu que essa primeira indagação ainda não caberia para ele. Aí ele colocou a segunda indagação, que seria da moral. O que seria a moral? Para ele, todo conhecimento e prática deveria agir conforme a moral. E ele tentou unir essa, porém ainda não chegou ao ponto de vista que ele acreditava. Então ele já colocou a segunda indagação, que foi a questão do a priori, que toda forma de conhecimento ela é válida, a partir do momento que você vive que ela é válida, mas também tem a posterior, que é o juízo sintético, que faz com que ele é adquirido, é analisado e a gente absorve as coisas que levam para a nossa vida, para a gente passar ao outro. A gente faz a junção, a gente formata certos pontos de vista do conhecimento que a gente adquiriu e a gente passa essa informação, ou a gente passa para outro, ou a gente vive ela no nosso dia a dia ou na nossa vida. Perfeito. Certo. Perfeito. Renan, agora gostaria também de saber sobre esse grande filósofo, qual foi uma das principais obras que ele escreveu? Muito boa observação do nosso amigo aqui, Thiago, tem levantado. A principal obra, uma das mais conceituadas e conhecidas de Immanuel Kant, é a Tríade de Críticas, que vai trazer os principais pontos, que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Foi onde ele modernizou a filosofia. Praticamente ela teve uma era antes de Immanuel Kant e uma após Immanuel Kant, que ele teve uma obra equiparada à obra de Sócrates, para você ter noção do tamanho, do quão Foi esse grande pensador, foi esse pensador. Não só para na área da filosofia, mas como na área do direito, Sim. como na área da política, como na área Ciências das sociais, ciências sim. sociais, da Sim. metafísica. Ele conseguiu, por dentro da sua obra, da sua crítica, conceituar um vasto, amplo, uma gama grande de assuntos. Show. Que até hoje em dia, na modernidade, é levado em utilizado. conta o trabalho e a obra desse É uma das principais obras filosóficas, da modernidade, que ele escreveu. Ele é considerado o principal filósofo Isso. da modernidade, Sim, no sim. caso. Ele conceitua, tanto que na questão do empirismo como da razão, do racionalismo, que o ser humano ele é de forma limitada, o conhecimento do ser humano, porque ele diz que a razão e o empirismo tem que estar junto. O ser humano, para conquistar Isso. o conhecimento, ele precisa praticar. E como o ser humano um dia vai chegar ao fim
dele, então ele diz por esse fato o ser humano tem um limite de adquirir conhecimento. E uma observação é que ele não se prende só ao pensamento empirista, ele vai trazer um anel, uma junção entre esses dois pensamentos que são muito importantes, tanto a parte prática como a parte racional. Então ele meio que ele faz uma ponte entre esses dois índices, esses dois aspectos, e que é algo muito importante nesse grande filósofo de destaque para as ciências sociais, para o que a gente estuda hoje no direito, propriamente dito, que é muito importante. Alguma pergunta dos amigos? Alguma questão a levantar? É por isso que nas indagações dele, ele questiona muito o que eu faço com aquilo que eu conheço. Se ele transmite, se ele guarda para ele. Então, a forma que ele age, a forma que ele quer transmitir, ele faz esse questionamento para ele mesmo. O que eu conheço? Será que o que eu conheço vai ser bom eu passar para o outro? Ele indaga muito essa questão do conhecer, da razão, da moral. A gente pode citar também que Immanuel Kant, ele viveu praticamente a vida dele toda na cidade natal dele, na Prússia, e se eu não me engano o nome da cidade é Königsberg. E ele foi um professor de universidade durante muito tempo da sua vida, só que o que é engraçado na trajetória dele é que só depois de uma certa idade que ele vem começar o grande debate, fazer as grandes obras, a partir dos 40 anos de idade, que ele realmente entra no campo da filosofia, na área de críticas, criando vários artigos. Então a gente pode ver que ele teve uma história. Ele é aquele cara muito focado, parece muito com o nosso amigo aqui, o Dr. Ronaldo. Ele era um cara muito focado, muito centrado, sabe o que queria, disciplinado. Ele tinha, eu li isso com alguma parte dele, que ele fala que lá na cidade dele tinha as senhorinhas que sabiam a hora do dia só pelo horário que ele passava. Sim. De tão metódico que ele era. Ele chegava a ser considerado um cara cético, muito disciplinado e muito cético a respeito de tudo aquilo. Ele não deixava tanto que ele, transparecer. todos os dias, quando ele ia, ele retornava, ele dava os mesmos passos todos os dias. Tanto na ida, tanto na volta. Ele sabia os passos. Muito disciplinado, um cara muito... Sim. Outra questão que a gente pode levantar também, Immanuel Kant ele não era só conhecido pelas suas obras, mas pela a densidade que essas obras traziam, o tamanho do conteúdo que essas obras traziam, e outra coisa também, a obscuridade, né, do estilo próprio, ele trazia muito menção ao obscuro, entendeu? Então algo de se analisar nesse filósofo, tá? A gente consegue encontrar dentro de algum outro filósofo alguma coisa falando sobre esse filósofo Immanuel Kant? Entrando no assunto do Ronaldo aí, eu pesquisei também aqui que aos 16 anos de idade ele entrou para teologia, né, Renan? Sim. E aí ele começou na universidade, que o Raikkonen falou agora há pouco, né, para cursar esse curso. E apesar disso ele tinha uma grande, ele era muito polêmico em relação à religião, né, Renan? Sim. Pode comentar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, ele era muito de ser muito radical em algumas certas ideologias dele que ele pregava, né? E mas isso ele não se dizia ser ateu, não, né? Ele não se dizia, mas isso gerava um certo conflito nas partes, até em sim. relação ao pessoal da igreja, por conta das suas posições muito radicais em relação à crítica que ele fazia, porque a ideia dele estudar teologia não foi só uma ideia dele buscar o conhecimento, mas dele confrontar, porque ele era um cara muito do confronto, entendeu? De confrontar, de ir lá, até porque quando você se abre para o conhecimento, você se abre para novas possibilidades, então sua mente ela vai expandir. Então isso fazia com que ele levantasse uma série de questionamentos acerca de várias questões. Não à toa ele é um dos grandes pensadores e críticos. Isso, sim. Exatamente por isso, porque ele sempre ia à frente, criticava, debatia os assuntos. Muito ele bem queria realmente indagar sobre aquilo e realmente provar o ponto de vista dele. Sim. Ele inovou e também depois dele teve muitos e muitos outros filósofos. A questão da primeira leva de filosofia alemã, né? No caso lá dele, veio depois dele e ele sofisticou e modernizou totalmente o estilo da filosofia alemã. Os colegas aí tem mais alguma
ponto a levantar sobre a temática? Sim, sim. É aquilo que eu perguntei agora há pouco, né? Se tem algum um filósofo que eu não consegui enxergar, um filósofo dentro que tem alguma obra publicada falando dele? Assim, nesse momento, eu não vou saber assim te precisar, assim, basicamente. Mas eu te falo assim que a importância desse autor foi muito grande e tudo que a gente tem sobre esse autor, a gente tem que ele escreveu. Diferentemente de alguns autores como Sócrates e outros que a gente tem sobre ele são manuscritos de discípulos Mas a gente dele. pode citar também Isso. Flavian Tavares, se eu não me engano, o nome dele é mais ou menos esse. Um filósofo que logo depois, tempo depois, fez sim e citou O princípio da metafísica, citou doutrina do direito. dentro da doutrina, citou o trabalho do Emmanuel Kant para basear no seu. Vou só fazer as considerações finais aqui. Mais alguém acrescentar alguma coisa? Eu acho que a gente sempre pode falar muito, o assunto é muito O assunto extenso é muito a extenso. respeito dele, a gente podia passar a noite aqui debatendo, né? Mas a gente fala pelo menos Porém, a base, aqui a foi base, saber que ele, foi né? só igual a gente falou, foi uma breve Essas artigo. são as considerações finais. É só importante deixar bem claro aqui a grande influência que esse pensador ele vai ter, tanto para o direito e quanto para as ciências que a gente tem hoje e para a história germânica, né? E outras ciências sociais, que foi uma contribuição muito grande. Aqui a gente agradece a todos que assistiram esse vídeo até agora e finalizamos por aqui. Muito obrigado e Boa noite. Boa noite.